Indo para a segunda parte, a última parte do debate de hoje, e o tema de hoje é se um pastor pode estipular um valor, cobrar um valor para pregar na igreja. Nós temos aqui a opinião do pastor César Cavalcante, do pastor Jairo Baloni, e a sua opinião também. Não, nós temos aqui a opinião de um ouvinte, na verdade de um internauta. Eu vou abrir aqui. Ele mandou na nossa comunidade do YouTube. E ele falou o seguinte, não, é o David Lira. Não entendo porque o pessoal se incomoda tanto com os pastores e cantores cobrarem. Uma parte está querendo um serviço e a outra está oferecendo o serviço por um valor que ele considera aceitável. Se ambas as partes concordam e firmam o contrato, não tem o que questionar. Não houve violência, foi uma negociação legítima. A Bíblia não dá base para condenar isso. Por favor, pastores, o que vocês pensam dessa opinião do nosso querido David? Eu não acho que a Bíblia não dá... eu entendo a linha de pensamento dele, mas o que eu falei, isso abre uma margem para entrar uma corrupção nos sentimentos, certo? Vira tabela de preço. Eu sempre vou defender a ideia que todo mundo deve entregar o seu, baseado na igreja, de Atos capítulo 4, versículo 12. Tu tem posse de algo que o Senhor te deu, mas não é exclusiva. Trata como um serviço, isso, né? Então tratar como um serviço, claro. Isso, então qual o problema? Que aí eu vou ter que botar uma tabela de preço. Isso pode ser muito perigoso, porque a motivação, o mundo espiritual se relaciona com motivação, não é só em si o que se faz, mas a motivação com que se faz. A gente vê isso durante todas as escrituras. O próprio Caim e Abel, Caim também entregou, foi rejeitado, mas entregou. Então tudo é a questão da motivação com que se faz. Então, eu entendo o que ele está dizendo. Pode ser um caminho, mas é um caminho perigoso quando bota a tabela de preço nas coisas. Pastor César, quer falar? Exatamente. Quando você... Em primeiro lugar, tá? A igreja, a assembleia da igreja é soberana e ela é regida por um manual que é a Bíblia. E não é porque um tá oferecendo, o outro tá comprando, mas você tá comprando com dinheiro que não é seu, meu amigo. Opa. Aquele dinheiro não é teu, entendeu? Esse dinheiro é sagrado e nós temos na Bíblia restrições, né? Deus é contra os caçadores de dinheiro sagrado, entende? Então, você quer oferecer um serviço, por exemplo, eu acabei de falar de um curso aqui, é um curso de capacitação, uma escola, uma certificação, tudo mais. Eu nunca fui lá na igreja, né? Falando, irmão, tá aqui, eu tá aí falando essas coisas, é tanto. Então, não vamos misturar as estações, entendeu? Se você entra nessa questão, é tabela, como o Jairo disse aqui, é tabela. Então daqui a pouco, peraí, você me cobra 5 mil, beleza, você tem o que para oferecer? Quantas conversões? É isso aí. Quantas curas? Para poder compensar o que o retorno. Qual é o retorno que eu vou receber? Sua vinda aqui. Qual é a entregabilidade? Você entrega o quê por esse valor? Entendeu? E aí a essência... Porque assim, qual que é a situação? Pegando todo mundo que a gente está discutindo, só entrando um pouco mais profundo, eu acredito que eu falei para vocês, existem essas coisas por causa da relação dos dois lados. Surge essas coisas, enfim, a gente já falou sobre todo o debate, mas fica assim, ó. Ou a pessoa se relaciona, então ela é paga pelo que ela faz, aí ela prega, ela canta, então a gente vai botar um preço no que ela faz, é muito perigoso, muito arriscado. Ou se não, ela tem uma relação pelo que ela tem, eu vou me aproximar daquele ali, porque aquele ali tem, que ele pode dar um benefício. Outro tipo de relação arriscada. Agora, quando eu entendo a questão de corpo, que eu me relaciono uns com os outros, por aquilo que cada um carrega o tesouro, 2 Coríntios capítulo 4, eu carrego pela essência das coisas, eu honro a essência na motivação para construir um todo, que a gente pode chamar de reino, aqui usando bem direto, aí a gente tem um avanço real das coisas, um testemunho real e uma proteção real, e Cristo é manifestado nessas coisas. A igreja, Atos é assim, a aplicação de tudo aquilo que é falado nos evangelhos, só que quando eu pago pelo que tu faz, ou quando eu pago pelo que tu tem, aí se torna perigoso, muito perigoso. Tem mais perigoso. Áudio aí, Rafa? Coloca pra gente, por favor. Bom dia, paz do Senhor. Me chamo Aline, sou do Ministério Põe em Comunhão. Minha opinião a respeito do debate é não. Pregador e cantor não deve cantar. Já aconteceu do meu esposo ser convidado para ir ministrar a palavra e a gente está passando necessidade. Eu estava grávida, não tinha as coisas do neném. E a pessoa que convidou ele para ministrar sentiu no coração de nos abençoar. Então eu creio e acredito que Deus ele conhece a nossa necessidade. E se tivermos passando por alguma coisa, ele vai suprir a nossa necessidade. Tá, ela no caso dela, ela estava grávida, estava precisando e Deus supriu, ok. Mas e quanto às pessoas que precisam, que também vivem, o marido dela pregador e o cantor,
e vai na igreja e prega, vai na igreja e canta, e aí ele volta para casa e não tem nada para apresentar, para levar para a família dele. É o que eu falei. Neste caso. Então, é o que eu falei. Eu não acho errado, mas eu acho que existe um caminho mais profundo de ver a dependência. Cada um faz a sua escolha. É como eu disse, a questão do que a gente estava conversando. Cada um faz a sua escolha, opta por depender. Eu creio no mover. O mover mesmo vai suprir todas as coisas. Se uma pessoa negligenciar, ela negligenciou, mas Deus vai levantar alguém. Só que se ela quiser cobrar o custo dela, eu não acho que seria errado, entendeu? Então, botar preço, não. Isso. Mas assim... Como não? Você acabou de falar que pode. Não. Eu falei assim, ó. Eu falei que eu acredito que não é errado. Não é errado ela querer cobrar o custo dela. Tô defendendo isso desde o começo do debate. Até pra vir foi isso que eu falei. Agora a questão é que existe um caminho mais profundo. Eu comecei o debate falando sobre isso. Que é mais uma opção dela. Certo? Então, pastor, Existe mas esse como é que ele vai e aí na ele estipula prática, o preço? como é que é isso? Como é que funciona isso? Porque ele tem que botar preço, ele tem que dizer, olha, eu vou Não, gastar tanto, eu vou precisar de tanto, É que assim, ó, porque são quando eu tantos falo que eu quilômetros, tenho- meu carro faz 5 quilômetros com litro de gasolina, a gasolina tá um absurdo. Assim, ó, a primeira coisa, e... é que quando eu falo que eu tenho que fazer isso, é uma condição que tu colocou na tua mente. Beleza? Eu tenho. Eu tenho. Então, beleza, então eu tô assumindo desse jeito. Tu botou essa condição. Agora, como tu vai se relacionar com as coisas, certo? Desde que não... que eu falei, biblicamente, pelo que a gente conversou até aqui, pelo que eu defendi, biblicamente, se a pessoa cobrar os custos delas, ela fala assim, eu tenho que cobrar meus custos. Tudo bem, é uma opção. Eu não acho errado, certo? Mas é a opção que ela se determinou a se envolver e se relacionar. Não vou condenar ela ao inferno, não vou dizer que ela é um herege por causa disso. Como a gente já falou, deu um exemplo claro. Tô falando que todo mundo tem que aplicar isso, não. Mas deu exemplo claro de pessoas de ministério itinerante. Agora, o ponto é que existe um caminho, e ele existe. Dizer, esse é o único caminho, eu não tô falando isso. No momento que eu disse que é o único caminho. O que eu tô falando é que existe um caminho do qual você se entrega totalmente dependente ao Senhor, certo? E é uma construção. Se eu achar que o cara que chegou hoje, ou o cara que tá pregando agora, ele entende isso, é por entendimento. E ele vai se lançar daquilo que é a opção dele. Igual o Paulo fez uma opção de não querer, mas é uma opção. Então, e existe esse caminho. Vamos pra prática. É isso que eu quis dizer, entendeu? Eu vou tá aqui no meu WhatsApp, quem quiser ver entre vocês, se vocês quiserem ler, enfim. Eu vou mostrar. Eu tava pensando aqui, falei, eu recebo convite toda hora, então eu peguei um aqui da semana passada. Eu falei, achei que ter recebido agora durante o debate. Recebi 2 agora. Olha só, aí, ó. Mas olha só. Paz, pastor, boa tarde. No dia que conversamos, esqueci de perguntar para o senhor o valor das despesas e tal, quanto o senhor cobra para vir ministrar. Eu falei assim, eu não cobro nada. Tá, mas e as despesas? Eu falei assim, você decide aí, meu irmão, fique em paz, não precisa cobrar, não precisa estipular. Nunca estipulei valor, não vou fazer isso agora. Ele mandou um áudio de 1 minuto e 20, não lembro o que ele falou. Agora que eu tô lembrando aqui, ele tá dizendo, a igreja nossa é pequena, pobre, não sei o que e tal. Gosta muito de receber áudios, irmãos. Então, na verdade eu não recebo áudio, eles não sabem, mas eu tenho um aplicativo que traduz o áudio em texto. Então eu não ouvi Tem esse mesmo? áudio. Claro, Tem. claro. Chama Voice Pop. Você baixa aí e... Baixa aí no seu celular. Tecnologia aí, ó. Se você, como eu, que não suporta áudios, então baixa isso aí. Ou E que quem acha acelera que eu o ouvi áudio. seu áudio, não ouvi. Mas vamos lá. Tecnologia ajudando a pastorear. Aí, ó. aí, beleza. Aí ele mandou um áudio, né? E ele dizia que a igreja é pobre, não sei o que, pequena, tal, tudo bem. E aí o fechamento foi esse. Então não precisa me dar nada, meu irmão. Deus te abençoe, no evento estaremos aí. É uma igreja que está a uns 150 quilômetros mais ou menos. Quanto que eu vou gastar? Não sei, 50, 100, 200, não sei. Mas é assim que funciona. Então, se eu cobrar, eu tenho preço. Eu tenho preço, eu tenho tabela, eu tenho... Então, Melhor. repensa, você tem chamado? Tem. Então vai. Deus vai cuidar de você, meu irmão. Deus Ou vai cuidar de acredita você, nisso. minha irmã. Ou acredita nisso ou sai Ou fora. sai fora. Isso. Eu vou falar uma coisa com todo Gente, ó, tá na faltam 4 minutos para acabar o programa. Então a gente vai para as considerações finais. Pastor Jairo Baloni vai ter 2 minutinhos, pastor César Cavalcante 1 minuto e meio para cada um. E aí a gente encerra o nosso debate de hoje e mostra também o resultado da nossa enquete. Só um pouquinho. Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante. Vocês querem ver o resultado da enquete antes das considerações finais? Pode. Manda aí, Rafa. Bota aí. Tá aí o resultado Desceu da pra nossa enquete. 5%. Tá aí Aumentou o ou resultado... piorou? Piorou. Pro teu lado melhorou. Definitivamente, Eu acho que não falar fiz de isso. valor, falar de dinheiro, a gente consegue mesmo que muita gente dê opinião. E tá aí o resultado da enquete de hoje. 95% disse que não é certo estipular valor para pregar. Isso. E agora, pastor Jairo Baloni, por favor. Só quem disse não aí tem que considerar também que vida pastoral é um emprego, né? Também, né? Porque às vezes o cara fala assim, não, eu sou contra pagar pastor, mas no meu emprego
quero ser bem remunerado. Mas enfim, não é isso que eu vou falar agora. Só considerando o final, então, como eu disse, eu dei a minha opinião do sim e por que daquele sim ali. Diz que acredito que existe um caminho superior, mas é uma construção do Senhor com a pessoa, certo? E o último ponto que eu queria falar, eu tinha que falar isso com todo respeito ao pastor César, ele falou a questão e mostrou ali. Só que, por exemplo, eu só não posso considerar quando eu não recebo uma oferta como que eu me dei mal, né? Porque senão, ainda que eu não cobre, mas no meio da situação, quando eu contar ela falar que eu me dei mal porque eu não recebi nada da igreja, como foi a situação de Bauru. Não, entendi, eu só tô fazendo uma piadinha. Eu digo assim, eu tô pagando pra ir. Isso. Eu tô tirando dinheiro do meu recurso pra ir numa igreja que me fez um convite. Isso acontece de vez em quando. Claro, mas assim, o teu sentimento eu entendi. Você tá falando que às vezes a pessoa, ela adota pra parecer, não é o teu caso, estou falando no contexto geral, ela adota de que não deve cobrar. Não, eu vou do meu recurso mesmo. Só que do coração dela ficar a motivação de que, pô, os caras não me deram nada, também não vale de nada, certo? Então fica com essa situação. Só queria deixar esse ponto aí, tá? É meu encerramento aí. Abraço. Pastor César Cavalcante. Concordo com o que ele falou, posso reiterar o que eu falei, porque eu faço isso há mais de 20 anos, então... Muito mais tempo que eu. Se eu penso assim, ou eu tinha parado de fazer, entendeu? Mas eu disse no sentido de que eu tô custeando, né, o evento lá, ajudando no custeio, sei lá, coisa parecida. Mas eu agradeço por essa oportunidade de tratar um assunto tão delicado, tão complicado. O meu conselho aos irmãos que estão buscando a itinerância, eu acredito nesse ministério, é bíblico, mas saibam fazer isso. Talvez comecem a orar a respeito de serem fazedores de tendas também e ter um trabalho digno, honesto, honrado e serviço por amor mesmo, por ministério. Pastor César Cavalcante, obrigada. Pastor Jairo Baloni, muito obrigada. Você que ouviu, assistiu o programa de debate de hoje. Amanhã tem debate de novo aqui. E o tema de amanhã é: quem são os santos descritos na grande tribulação? E já tem, daqui a pouco tem enquete lá e você já pode participar. @FM Rádio Musical. Você entra e dá a sua opinião, vota, e tá aqui as redes sociais da Musical FM, Pastor César Cavalcante também. Pastor Jairo Baloni, quer divulgar sua rede social? Não que eu seja um Instagrammer, mas eu quero divulgar minha rede social. No Instagram, só tem Instagram, né? @BaloniJairo, tá aí no seu vídeo. Tá aí no vídeo. Você pode ver, @BaloniJairo, e segue lá. Eu posso compartilhar algo para edificar a tua vida. É isso aí, segue o Pastor Jairo Baloni lá, segue a Musical FM se você não segue ainda. Conheça o nosso canal do YouTube. Se você não está assistindo agora, comece a assistir lá no YouTube também. O Pastor César Cavalcante também tem um canal dele no YouTube que está lá gigante. Tem muita gente no canal dele e no da Musical também, que está crescendo muito. Obrigada pela sua participação, obrigada pela sua audiência. Pastor César, Pastor Jairo, muito obrigada. Elaine, Rafa, agradeço. Pastor Heleno, que chegou ali logo depois que o debate começou, toda a equipe da Musical. Um grande beijo e às 14h tem o Bom e Velho Crescendo na Fé. Maravilha. Com o Pastor César Cavalcante. Nós te esperamos aqui de novo. Um grande abraço e tchau, tchau. Fiquem todos com Deus.